Meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Esse é o canal do Xavier e eu sou o Xavier. Hoje vamos falar sobre a tese de doutoramento do jornalista português Carlos Fino. Se vocês repararem, eu estou até com a camisa de Portugal aqui. Tese de doutoramento de Carlos Fino, na verdade Carlos Alberto Gonçalves Fino, é o nome dele. Nessa tese de doutoramento, ele fala sobre um estranhamento que nas relações de Brasil e Portugal, e ele afirma que há de existir, né, de haver vergonha da herança portuguesa no Brasil. Né? Essa herança é vista como tudo que era mal, como a origem de todos os males. Rejeitando essa herança, o Brasil rejeita tudo que é mal, porque há sempre esse lado mal em todas as coisas. Mas perde também o lado bom, e esse lado bom nunca é verdadeiramente assumido como sendo uma herança genuína brasileira. Eu sou obrigado a concordar com ele, pelo menos em grande parte. Carlos Fino, ele ficou muito famoso porque ele, em 2003, ele deu um furo de reportagem quando ele, ao vivo, né, ele anuncia o bombardeamento de Bagdá, na famosa guerra do Golfo, na Segunda Guerra do Golfo. Ele foi o primeiro a anunciar isso, né, com imagens ao vivo, ultrapassando outras televisões como a CNN, BBC, a Sky da época e tal. Ele trabalhava para a RTP, Rádio Televisão Portuguesa. E naquela época, inclusive, o Correio Brasiliense fez uma matéria com primeira página colocando assim: Fino, o português que furou a CNN. Bom, isso fez ele, né, ficar mais famoso, mas ele era um jornalista de muitas décadas, ele tem uma história, ele lutou contra a ditadura em Portugal, né, na época de estudante, e acabou saindo de Portugal, se refugiando fora de Portugal, mas trabalhou no Brasil, inclusive muito tempo trabalhou aqui, um bom tempo no Brasil. Então essa tese dele de doutorado é de 2019, mas foi noticiada agora, esses dias, aqui no Brasil, pela Folha de São Paulo e outros meios de comunicação. E ele fala sobre essa vergonha que o brasileiro tem de forma até inconsciente pela questão da herança portuguesa. E eu sou obrigado a concordar com ele, e eu digo mais. Eu digo que o brasileiro tem vergonha das 3 etnias fundamentais da sua formação. É claro que na formação do povo brasileiro entraram aí, sei lá, né, pelo menos uma dezena de etnias. Mas as 3 etnias básicas que deram formação ao povo brasileiro foram os índios, e aí eu estou aqui colocando num pacote só toda a diversidade indígena, porque a gente fala índio, mas na verdade eram nações diferentes, né, com línguas diferentes, com costumes diferentes, que viviam no Brasil. Então, os índios são primeiro. Os portugueses chegaram aqui e exploraram a terra. Lutaram com os índios, se associaram aos índios, fizeram acordos com os índios, lutaram contra outros europeus como franceses, espanhóis, holandeses, né? Se misturaram com os índios, mataram muitos índios, expulsaram índios para o interior, isso é tudo verdade. Mas são a segunda etnia. E os africanos, que foram trazidos pelos portugueses, né, nos navios negreiros. E os africanos também quando a gente bota num pacote só, mas a África é uma infinidade de etnias. O racismo é uma coisa que ele coloca as pessoas assim dentro de caixinhas. Então é branco, é preto, é vermelho e amarelo. Né? Quando na verdade a gente não sabe que não é assim. Inclusive os próprios brancos. Chamar brancos povos como na Europa com uma diversidade tão grande como, por exemplo, distinções enormes como entre, por exemplo, portugueses e finlandeses,
ou como gregos e ingleses, né? Também é um absurdo. Mas o que eu percebo, eu vou me lembrar aqui de um caso que aconteceu comigo, foi o seguinte: eu estava com um amigo conversando num bar, e conversando lá, um assuntos diversos, tem muitos anos isso, e falei que eu era descendente de portugueses. E ele falou para mim que ele era descendente de ingleses. Bom, eu era um homem branco, bem branco e tal. Eu falei, e como é o seu nome? Como é o seu sobrenome? Que eu só sabia o primeiro nome dele. Eu não vou falar o nome da pessoa, que eu vou inventar aqui o nome. O primeiro nome dele era José. Eu falei, como é que é o seu sobrenome? Como é o seu nome todo? Aí ele falou, José de Almeida Gonçalves. Eu falei, então você também é descendente de portugueses. Aí ele, não. Eu falei, como não? Ele falou, não. Eu falei, mas de onde veio o Almeida e o Gonçalves? Almeida e Gonçalves são dois nomes portugueses. Você, de onde saem esses nomes? Para você ter Almeida e Gonçalves no teu nome, você possivelmente teve antepassados Almeida e Gonçalves e que eram de origem portuguesa. Aí ele ficou assim meio sem palavras e tal. Eu falei, olha, você pode ser descendente de inglês, ter antepassado em inglês, só que não ficou no teu nome, o sobrenome inglês não veio para o teu nome. E aí eu perguntei quem era esse antepassado em inglês, ele não sabia dizer direito quem era. Ele ficou meio perdido, ele não sabia dizer. Eu falei, pois é, você pode ter tido um antepassado em inglês lá atrás, mas certamente você também teve antepassados portugueses, porque o seu nome não nega. E ele não gostou muito. Bom, aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade bastante portuguesa, né, bastante lusitana, porque foi capital do Brasil, capital na colônia, etc. E tal. A família real veio para cá, né? Os portugueses que migravam para cá durante o tempo, já depois da independência, vinham preferencialmente para o Rio de Janeiro, foi assim com meus antepassados, por exemplo. E aqui eu moro num bairro onde tem uma presença de portugueses muito grande, descendentes. Inclusive tem uma torcida aqui bem forte do Vasco. Quando o Vasco ganha, que no tempo não ganha nada, mas quando ganha é uma coisa assim, bastante, sabe, a gritaria, os fogos e tal. O Flamengo, por exemplo, que é um time com uma torcida maior, quando ganha alguma coisa, não tem a mesma repercussão aqui, né, aqui nesse bairro. Bom, mas aí o que acontece? As pessoas em geral, quando não são descendentes de portugueses, assim, tipo filho ou neto, né? Quando o antepassado já está muito distante, que as pessoas nem sabem mais, as pessoas elas não se apercebem que o fato de terem um sobrenome português, de viverem numa cidade que foi fundada pelos portugueses e que teve muita importância para os portugueses, onde recebeu muitos portugueses, etc., que isso tudo indicaria que essa pessoa teria alguma herança genética portuguesa. Isso as pessoas isso tem uma razão de ser pelo seguinte razão. Primeiro, existe uma propaganda muito grande aqui no Brasil sobre a superioridade de alguns povos determinados, né? Esses povos seriam melhores do que os outros, né? Nomeadamente são, os americanos, porque são os americanos, os poderosos. Depois vem os ingleses, né? O Brasil tem uma coisa com os ingleses. Mas isso tem até uma explicação também bem recente. Eu me lembro que na Globo, alguns anos atrás, eu não vejo a Globo há muito tempo, há muitos anos que eu não vejo nem televisão, mas televisão aberta, né? Mas a Globo, ela é uma coisa que eu reparava, em todo jornal da Globo, ou quase todo pelo menos, quase todo dia, tinha uma matéria falando da Inglaterra. Mesmo que não tivesse acontecendo alguma coisa de importância para virar notícia, né? Eles faziam uma matéria sobre uma questão sem importância lá da Inglaterra. Porque tem uma moda lá na Inglaterra que os jovens agora se reúnem em coberturas, em lajes de edifícios para tomar banho em banheiras. E ficam conversando, tomando uma coisa sem absolutamente o menor interesse para o povo brasileiro, mas isso era noticiado, né? Eu me lembro muito daquela jornalista, ai meu Deus do céu, eu me esqueci o nome dela agora, uma jornalista, uma âncora de jornal aí, bem famosa, da Globo, que tem o nome, não sei o que, Berg, mas eu me esqueci o nome dela. Ela é esposa até de um outro jornalista da Globo,
que ela, quando falava da família real britânica, e falava do príncipe herdeiro, né, que a mãe não morre, ele não, acho que de repente ele até morre antes, não sei, não consegue ser rei. Bom, mas a mãe está bem velhinha, a rainha da Inglaterra está bem velhinha, é capaz de ela falecer antes dele e ele ainda ser rei. Mas ela, quando falava o nome dele, enchia a boca para falar, cheia de sotaque, o príncipe Charles, né? Naquela aquela necessidade de falar o nome em inglês assim bem corretamente, o inglês bem correto. Então, e também os japoneses, aquela propaganda de nem sei de que empresa era que falava que os nossos japoneses são melhores que os outros, não sei o quê, essa coisa de que o japonês é um povo especial, porque o Japão é um país maravilhoso, com alta tecnologia e muita riqueza, não sei o quê. Essa propaganda de os franceses, aí já no segundo plano, mas os franceses, como os franceses são, né? Até programa humorístico falava assim, isso aqui é Paris, não sei o quê. Então toda essa propaganda de outros povos, né? E com relação aos portugueses, não se falava, não se tinha muita coisa para falar talvez. Portugal é um país pequeno, com uma população pequena, que teve um império imenso, quase que por um milagre, né? Houve uma miscigenação muito grande aqui no Brasil, e isso permitido talvez até pelo fato dos portugueses não terem gente para ocupar o espaço, né? Então eles eram praticamente obrigados a trazer, a se miscigenar, a fazer filhos, né? Existe uma coisa também de que a colonização portuguesa foi pior, muito pior do que as outras. Bom, a gente sabe que, por exemplo, no âmbito da escravidão, no tráfico de escravos, para o Brasil, foi o maior de todos, né? Mas fora esse fato, que é um fato muito triste, o colonialismo português não foi diferente do colonialismo inglês, do colonialismo francês. Tem pessoas que falam assim, se nós tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, pelos franceses, bom, eles esquecem de ver alguns países da África que foram colonizados por franceses e que vivem atualmente numa desgraça, numa miséria terrível. Esquecem de ver países aqui do Caribe que foram colonizados por ingleses e franceses e não estão em situação boa. Esquece de ver os inúmeros países da restante da América Latina que foram colonizados por espanhóis e que também não estão numa situação boa. Ou seja, o brasileiro tende a jogar todo o problema que a gente tem, que a gente vive, por causa da colonização portuguesa. Existem até algumas pessoas, alguns intelectuais historiadores que reforçam isso. E isso não é verdadeiro. E outra, aquela coisa que as pessoas falam, porque os portugueses nos exploraram. Nos exploraram quem, cara pálida? Ora, se você é um índio, né, puro, você tem razão de falar isso. Mas se você não é esse índio, é complicado. E eu vou dizer por que é complicado num próximo vídeo, porque esse vídeo está ficando muito longo e eu vou fazer o segundo vídeo, o estranhamento entre Brasil e Portugal segundo Carlos Fino. O nome desse vídeo é o estranhamento entre Brasil e Portugal segundo Carlos Fino 1, e eu farei o segundo vídeo, o estranhamento entre Brasil e Portugal, segundo Carlos Fino 2. Falou, gente? Um abraço.